Algumas formas comportamentais são muito naturalizados, tidos como coisas que não têm tanta importância, as pessoas desconhecem os efeitos desses comportamentos e com isso as pessoas repetem como se não trouxesse dano nenhum. Até porque o dano não é físico, não aparece, o dano é no espírito, na alma, na parte mental da pessoa, né? Então, algumas situações de comparação, isolamento, rejeição, culpabilizar por coisas que a pessoa não fez, não elogiar as coisas bem feitas, uma série de formas de se tratar uma pessoa acaba levando ela a ter, ela ser exposta à violência psicológica. Ter muitos medos, achar que através de um certo terrorismo, de colocar medo ou colocar, culpabilizá-la sobre coisas, né, que com certeza não foi ela que teve culpa, faz com que ela cresça se sentindo culpada, responsável por aquilo, com medo. Então, a autoestima da pessoa é muito machucada nessa hora, né? E o trabalho todo é resgatar essa autoestima daquele ser, para que ele possa de novo buscar recursos para ultrapassar obstáculos, porque obstáculos, dificuldades, coisas na vida todo mundo tem, de formas diferentes, as vidas das pessoas não são iguais, mas é importante que a pessoa acredite nos seus próprios recursos internos de superação, de poder lidar com aquilo. Não é de uma vez só, é com parcerias, buscando ajudas, saber com quem pode se contar, ter uma rede de proteção, uma rede de ajuda é fundamental. Aquelas pessoas que se isolam muito, que acabam ficando muito sozinhas, e realmente elas ficam também empobrecidas nesse aspecto de ajuda. Elas não vão dar conta de tudo. Geralmente a criança é trazida pelos seus familiares, pelos seus cuidadores. O adolescente às vezes pode vir sozinho, mas geralmente também vem acompanhado. A forma que o cuidador, quem traz, o responsável, fala, como ele descreve, quantas vezes a forma, as queixas que o cuidador traz, quando você vai conversar com a criança, não são as mesmas queixas, a história é de outra forma. A gente sente na fala do cuidador muito preconceito, muita desvalorização, muita comparação. Então a gente tem que estar atento. Quando começar a ver, a forma de falar, porque eu imagino, se uma pessoa trata alguém mal na minha frente, imagino não na minha frente. Se não houve nenhum constrangimento de falar certas coisas para um profissional, imagina fora, né? E aí eu começo a questionar. Eu não posso também agredir essa pessoa, eu tenho que também sensibilizar ela para transformar aquele tipo de relação. Porque saiu dali, ela vai com aquela criança para casa. Então, na verdade, o que eu tenho são formas de tentar transformar aquela forma de relação. Tentando olhar por outros ângulos, tentando enxergar o que tem de bom naquela pessoa, tentando transformar a forma daquele cuidador, seja pai, mãe, parente, seja quem for, olhar para aquele outro indivíduo que está em desenvolvimento, que pode ter suas questões, mas que isso pode ser mudado, sempre acreditar nessa possível modificação. O que a gente mais vê é a banalização dessas brincadeiras ou dessas atitudes, né? É sempre uma pessoa que chama o grupo para brincar com o outro e fazer. Outro dia eu estava vendo um filme, uma minissérie, e aí o exemplo foi, você se lembra de quando ele pegou e colocou sua cabeça numa privada e todo mundo caiu na gargalhada. Aí eu fiquei pensando, pode achar graça colocar a cabeça de alguém na privada, jogar uma pessoa dentro de uma lata de lixo. São coisas que, por que nós seres humanos não damos o valor devido a certas coisas? E por que resolvemos olhar isso como brincadeira, né? Por que os professores, os orientadores, os supervisores de escola, eles percebem a movimentação, porque muitas vezes não é feito dentro da sala, é feito na hora do recreio, é feito na hora da saída. Por que eles não percebem, né? E vão lá e transformam isso de uma outra forma, né? Aumentando a tolerância das diferenças, aumentando essa questão empática de se colocar no lugar do outro, né? Então, por exemplo, o que a gente vê que eu acho que faz sentido? Hoje em dia tem muitos filmezinhos e minisséries que falam muito disso. Agora o Oscar teve 2 filmes que falaram de bullying.
e as repercussões na vida adulta dessas pessoas, né? Acho que precisa refletir e não só engolir essas coisas como se fossem normais, banalizar, achar que é assim mesmo e vamos continuar, e sim, faça uma reflexão crítica sobre isso, pensar em se colocar no lugar do outro, pensar que podia ser com uma irmã, com um tio, com um parente, e isso que a gente chama de sensibilizar, trazer um sentido, né? A pessoa não tem só informação, ela sente aquilo também, ela pode elaborar aquilo dentro dela e aí transformar. Essas pessoas que trabalham, inclusive, com essa população, educação, saúde, assistência social, né? Pessoas que precisam mais ser sensibilizadas e capacitadas, que precisam receber, né, o conhecimento para poder saber que consequência aquela atitude pode vir a ter no futuro e como ela pode fazer diferente e ter uma consequência muito melhor. Quer dizer, a gente constrói as coisas, da mesma forma que a violência foi construída culturalmente, a gente pode construir a paz. Eu não estou falando numa coisa que não tenha problemas, e sim numa situação de mais respeito, mais tolerância às diferenças, mais inclusão do que não é igual a mim, né? Poder lidar com as diferenças de outra forma, né? Nem certas nem erradas, só diferentes. O que a gente mais percebe é que como ela vai mexer exatamente na resiliência, né? Os estudos mostraram que essa capacidade de ter superação frente às adversidades, que a gente nomeou de resiliência, ela sozinha, a violência psicológica sozinha, sem os outros tipos de violência, podem acabar com a resiliência de uma pessoa, pode acabar com a autoestima, pode acabar com a força que a pessoa tem de enfrentar os problemas, né? Isso, como eu mostrei na pesquisa, uma pessoa que é exposta à violência psicológica tem 20 vezes mais chance de ter depressão e ansiedade na vida futura, tá? Então, é alarmante, você precisa ter cuidado. Uma pessoa que é exposta a uma situação e tem 20 vezes mais chance do que uma outra que não foi exposta de ter aquilo. Quer dizer, a gente precisa pensar nas consequências, né, daqueles atos, né? As pessoas, antigamente tinham um ditado dizia assim, as palavras o vento leva. Não leva não, né? A palavra fica, para quem ouve, fica, marca e deixa marcas muito grandes. Quem fala deveria parar para pensar antes de falar, ter noção das consequências da fala. Porque você, às vezes, por causa dessa raiva ou por emoções que a pessoa está sentindo, ela quase que vomita, quase que, né, joga em cima do outro coisas que pensa, que depois ela esquece, porque aquilo passa, mas quem ouviu não esquece. Então, poder pensar antes de falar, né, ter mais cuidado com a fala. A gente não tem esse cuidado, como a gente pode ter cuidado com outras coisas, a gente também tem que ter cuidado com a fala. Pensar antes, ver se é o momento, ver se é apropriado. E se eu quero ajudar alguém, se está naquela hora de raiva, ela não vai conseguir me ouvir. Então eu tenho que esperar e depois conversar sobre isso, fazer um diálogo, uma conversa, escutar as razões que a pessoa levou aquilo, mas ela só vai poder fazer isso também quando ela se acalmar um pouco. Então na hora da coisa quente é impossível, né? Então a gente tem que ter essa noção que tudo depois pode ser refletido, conversado e dialogado, né? Pensar numa estratégia boa de depois transformar isso numa coisa boa. Muitas vezes a pessoa, quando cai em si, percebe o seu ato, sua fala e as consequências, ela pode mudar. Não é fácil, mas é possível.